Reunião Senai Empresas. Esta foi, sem dúvida, uma das importantes iniciativas realizadas durante muitos anos pelo Senai. Conseguimos preservar e restaurar este registro originalmente feito e mantido em VHS, como exemplo de experiência muito bem sucedida durante muitos anos até 1993. Por meio dos vídeos recuperados, poderemos rever e ouvir inesquecíveis educadores, entre os quais Arivaldo Silveira Fontes, Lauro Pio de Miranda, Peri Porto, Vladimir Piró e Longo, Afonso Greco, Najib Leituni Calil, Paulo Ernesto Tolle. Vamos então agora rever a abertura da 25ª reunião Senai Empresas, realizada na cidade de Brasília. Esta reunião também foi comemorativa dos 25 anos de realização das RESEMPs, Reunião Senai Empresa. Vamos então assistir à abertura da 25ª Reunião Senai Empresas. Diretor Regional do Senai de Goiás, Dr. Carlos Alberto Leão, Diretor Regional do Senai do Distrito Federal, Professor Lauro Pio de Miranda, Diretor Técnico do Departamento Nacional do Senai, Professora Maria Helena Clausen, Diretora de Cooperação Técnica Internacional do Departamento Nacional do Senai, Professor Peri Porto, Assessor da Divisão de Recursos Humanos do Departamento Nacional do Senai, e o professor Adelino Henriques Ferreira, representante das empresas na coordenação desta reunião. Com a palavra, o professor Arivaldo Fontes. Boa noite, meus amigos. Mais uma satisfação de estar aqui com vocês nessa 25ª RESEMP, comemorando justamente o Jubileu de Prata, em que Senai e empresas mantêm um relacionamento muito estreito e que serve de paradigma para outros países latino-americanos. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente da mesa, Dr. Cássio Aurélio Gonçalves, presidente da FIBRA. Excelentíssimos senhores componentes da mesa, companheiros de Senai, minhas senhoras e meus senhores, é com grande prazer que Brasília e o Departamento Regional do Senai recebem a visita dos senhores e esperamos que esses dias frutifiquem em benefício do nosso país como um todo, em especial quanto à tão necessária formação profissional de nossos jovens. Eu gostaria de dar aqui o meu testemunho desse brilhante trabalho que o Senai vem fazendo ao longo de sua vida e que deve ser motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Eu posso dar o testemunho pessoal meu do exemplo que o Senai é para todas as nações do mundo. Uma expressão desse tipo podem parecer aquelas expressões características de nós brasileiros de sermos o maior do mundo em muitas coisas, mas essa é bastante real. Eu até exemplifico. Recentemente eu estive numa reunião da UNIDO, que é o órgão das Nações Unidas para os países em desenvolvimento, e cujo tema principal era a formação profissional nos países em desenvolvimento.
naquele congresso onde estavam assentadas todas as nações do mundo, se destacava de forma evidente o Senai, por ser a única entidade que naquele congresso levou uma contribuição muito grande em termos de filmes, bibliografias e trabalho já realizado em países em desenvolvimento. O Senai é considerado uma instituição exemplar pela OIT e pela ONU para a formação em países em desenvolvimento. Uma outra grande função que o Senai tem, e que nós empresários, aqui é um encontro entre Senai e empresas, que nós empresários temos que usufruir, é o papel de ponta de lança que o Senai se presta para a introdução dos produtos brasileiros no mercado internacional. Nós temos um belíssimo trabalho que é feito pela Ascote já há vários anos. A Ascote é a Assessoria de Cooperação Técnica Internacional do Senai, e me lembro bem que numa viagem que fiz à América Central, aos países da América Latina, onde o Senai se propõe, inclusive, a montar escolas técnicas de formação profissional nesse país, com equipamentos brasileiros, a gente nota a grande receptividade que o Senai tem em todo esse país. Finalizando, eu espero que o debate aqui seja o mais frutífero possível, que os problemas sejam realmente postos, discutidos, pois todos nós somos testemunhas hoje no nosso país que, infelizmente, as coisas não estão sendo feitas dessa forma, e se no momento que o Brasil vive, em parte, é um momento grave, talvez é por falta de debates profundos sobre a nossa problemática. E não deixemos que isso venha a ocorrer na nossa área, que é da formação profissional. Que para um país com a população que o Brasil tem, adentrando ao mercado de trabalho anualmente, que são jovens, a quais nós temos que corresponder com a expectativa deles de geração de empregos, e o Brasil deles necessita que tenham uma qualificação muito grande. Esse grande desafio nós temos que vencer. Nós podemos, eventualmente, perder, como estamos perdendo em termos políticos, econômicos, mas tudo isso é superável. O que não pode perder a solução de continuidade é a nossa política de formação profissional. Isso é importante que nunca venha a ocorrer em nosso país. Finalizando, eu desejo, então, a todos uma boa estada em Brasília. Nós, da Federação das Indústrias de Brasília, do Senai, Departamento Regional, estamos à disposição de todos para tornar a estada dos senhores aqui em Brasília o mais agradável possível. Muito obrigado. Passa a palavra ao professor Adelino, representante das empresas. Então, eu passaria a palavra ao professor Adelino, que falará em nome das empresas. Autoridades presentes, senhores diretores de diversos regionais, companheiros de empresas, estamos hoje aqui mais uma vez reunidos e eu, com satisfação, mais uma vez, representando as empresas, e num trabalho de uma forma bastante gratificante, tendo a função de estar numa mesa representando empresas onde temos a certeza, e o Senai também tem essa certeza, representando profissionais que levam o nome do Senai, que levam as atividades do Senai aos pontos mais distantes, onde a mão de obra é necessária. E me parece que o momento também é bastante significativo para que nós das empresas, hoje aqui em Brasília, e agradecendo ao Dr. Cássio as palavras gentis de recepção que ele nos faz, eu gostaria que as palavras do Dr. Cássio tivessem um eco em uma pessoa que, no momento em que foi procurado,
também teve um eco bastante significativo e, até o último momento, deu todo o esforço de si e de toda a sua equipe para que este mesmo nível de congraçamento, para que esse mesmo nível de confiança, para que esse mesmo nível técnico, que nós temos a certeza vai ocorrer, também acontecesse. E mais ainda, não basta receber, não basta dar o desprendimento da sua equipe. Tem muito mais que dar de si, pelo amor, pelo carinho, pela certeza da necessidade de um trabalho bem feito, que no fundo representa o seu próprio trabalho, mas representa muito mais o trabalho de uma entidade respeitada, inclusive em termos internacionais. E eu vou dizer só no final o nome desta pessoa, vou dizer só no final aquilo que ele representa. Mas eu queria dizer a esta pessoa que nós temos representantes aqui de todo o Brasil. E hoje, todo o Brasil compactua do mesmo sofrimento, compactua das mesmas emoções, compactua das mesmas expectativas e apreensões daquilo que pode ocorrer e que, infelizmente, não depende especificamente de nós para que isso deixe de acontecer. Mas, quando acontece, há necessidade que homens fortes, que um povo unido consiga entender que algo aconteceu para que Deus fizesse com que alguma coisa ali provocasse, muitas vezes, a necessidade até de uma demonstração de união, de carinho e de afeto que temos encontrado, quando, inclusive, tivemos enchentes no Sul, tivemos a seca no Nordeste e todos se uniram para que esse povo sofresse menos. Ao Dr. Paulo Vargas, diretor regional de Goiânia, eu quero dizer que nós, de todo o Brasil, e colegas, permitam, eu vou falar em nome de vocês, todos nós estamos unidos ao sofrimento, ao trabalho e à dor de Goiânia. E se depender, e eu tenho certeza, de algum apoio, de alguma necessidade, como o Sul precisou e o Nordeste, nós estaremos prontos e daremos uma resposta pronta, porque o que aconteceu em Goiânia não poderia ter acontecido, não era em Goiânia, não poderia ter acontecido em parte alguma do mundo, mas aconteceu em Goiânia, e por sorte talvez, em Goiânia, onde nós nos reuniríamos, onde nós já tínhamos toda uma estrutura preparada, e que eu sei qual era, porque eu participei bastante, de forma bastante ativa na organização, e na medida em que as coisas iam acontecendo, eu via o quanto o doutor Paulo Vargas e a sua equipe de Goiânia estavam trabalhando para nos dar uma recepção bastante calorosa, bastante amiga, bastante técnica, como não poderia deixar de ser, mas com todos os sentidos de organização, de valorização do trabalho do próprio Regional de Goiânia. Então, eu queria dizer ao doutor Paulo Vargas, em meu nome, e eu peço desculpas aos companheiros, mas eu falo em nome de todos, que todos nós estamos sofrendo com os nossos amigos de Goiânia, estamos sofrendo com o povo de Goiânia, e pedimos a Deus, neste momento, que se houve um fato gerado em Goiânia, e que a gente não vai poder elevar, nem dizer por que ele ocorreu, porque não cabe aqui entrar em detalhes, nem comentários, nem críticas, vamos pedir que, da mesma forma, se foi Deus que deu isso para Goiânia, que Deus também proteja cada vez mais Dr. Paulo, sua equipe e todo o povo de Goiânia. E eu pediria a vocês que, de uma forma bastante simples, talvez até quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de pedir a vocês, em nome do sacrifício, em nome do trabalho do Regional, em nome do Dr. Paulo Vargas, do Regional de Goiânia, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para ele e para a equipe pelo esforço e pelo desprendimento que ele fez para nos receber. Dizem que na dor é que a gente sente os amigos. E eu espero que o Dr. Paulo Vargas leve para Goiânia a nossa sincera homenagem para o povo e o nosso sincero sentimento por alguma coisa ocorrida e que nós esperamos que
também de uma forma divina, desapareça o mais rápido possível. Quero ao doutor Erivaldo, ao doutor Lauro, Peri Porto, ao Kleber, a Carmen, que organizou esse trabalho, dizer a todos eles, de um modo geral, e aos demais diretores regionais, e me perdoem se eu esqueci alguém, eu queria dizer a vocês que as empresas confiam terrivelmente no Senai. E sabem que o Senai pode ser hoje para nós, em termos de empresa, a grande alavanca que pode mexer com os programas, que pode nos dar um alento na crise que atravessamos. E eu pediria, aí agora pediria ao Senai, em nome das empresas, que esta Resemp, que faz hoje 25 anos, e que o pessoal me diz que eu sou o mais velho, mas o Wallace não chegou, então ainda sou realmente o mais velho. Mas eu queria dizer a vocês que eu não me sinto velho, porque a cada Resemp eu me renovo. E me renovo até na expectativa da presença de muitos companheiros que eu não conheço e de outros que, por incrível que pareça, só na Resemp nós nos encontramos. Então, é um encontro onde nós temos transmissão de conhecimentos técnicos e, se isto não fosse suficiente, bastaria, companheiros, para nós estarmos aqui hoje unidos e logo depois podermos trocar ideias e nos ver. E se o Senai achar até que esta é a única razão, eu pediria que não tirasse, porque talvez seja a única razão de nós profissionais nos encontrarmos. Mas não é nada disso. Eu acho que a Resemp representa, para nós de empresa, que temos acordos, uma grande razão de existência do próprio trabalho dentro das empresas. E eu queria pedir ao Senai, em nome do doutor Erivaldo, do doutor Lauro, de toda a equipe dele, que desse sempre o apoio que tem dado às Resemps. Porque eu, e sei e tenho a certeza que vocês também, daremos o máximo de nós para que ela continue, não é fazendo 25 anos, que ela faça os 50, porque eu entendo que a Resemp é uma necessidade, até porque as empresas têm uma necessidade de justificar aonde aplica os recursos que o Senai destina para os seus próprios programas. Então, eu queria pedir isto, nos 25 anos, nesta sessão de nostalgia, eu queria pedir, dos anos 60, né? Eu queria pedir que houvesse, efetivamente, cada vez mais, um interesse firme e um propósito bem direcionado, para que nós tivéssemos Resemps fortes, de conteúdo efetivo, onde nós pudéssemos fazer as trocas que, infelizmente, ao longo do ano, pelo trabalho que executamos, não temos essa oportunidade. E a vocês, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui representando vocês. Muito obrigado. Vamos ouvir agora as palavras do professor Fontes. Dr. Paulo Vargas, o diretor regional. Senhor presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, senhor diretor-geral do Senai, prezados diretores regionais de Minas e Brasília, demais componentes desta mesa, senhores representantes das empresas que participam desse encontro. Para nós é um motivo de extrema satisfação ter a oportunidade de participar da instalação, da sessão solene de instalação da 25ª Resemp. Sentimos extremamente felizes e orgulhosos de poder aqui estar com os senhores. O seu Adelino tocou profundamente o nosso coração na sua fala de agora há pouco. Realmente, senhores, a Resemp, a realização dessa reunião Senai Empresa estava prevista para ser realizada em Goiânia nesse mesmo período. Mas, infelizmente, a nossa cidade foi atingida por um acidente radiológico com relativa profundidade, ou com bastante profundidade. Acidente este provocado
por uma atitude insólita, impensada e até irresponsável de 3 profissionais que deixaram ao léu um equipamento que oferece, que quando não verificados os cuidados corretos do seu manuseio, conservação e manutenção, oferece os maiores e mais trágicos riscos para quem tem com ele contato físico. E isso ocorreu agora, a questão de 20 e poucos dias na cidade, onde temos cerca de 22 pessoas em estado mais crítico e cerca de 2 centenas de pessoas com irradiações de menor gravidade. E nós compreendemos, achamos absolutamente normal esse receio, essa apreensão que todos, não só os senhores, mas quase que todas as pessoas que têm que se dirigir para Goiânia, manifestam e apresentam esse certo temor, essa preocupação. Até porque grande parte da imprensa nacional mostrou uma versão um pouco exagerada do fato. Realmente reconhecemos que o acidente é grave, inspira cuidados, mas que no momento certo, seja por parte do governo do Estado, do governo federal, da CENEM, foram tomadas as providências para que o mal não se tornasse uma dimensão de grandeza maior. Mas alguns jornais, televisão, alguns programas de televisão, deu um tom mais trágico no acidente. Razão esta que nós achamos absolutamente normal essa preferência por não ir a Goiânia nesse período. E nós, senhor Adelino, fazemos aqui ao senhor um agradecimento profundo pelas suas palavras de solidariedade, não só a mim, aos meus companheiros do Senai, mas a toda a gente de Goiânia e a toda a gente do Estado. Realmente nós queríamos receber os senhores em Goiânia, não só para mostrar de perto o que o nosso modesto regional de Goiás vem fazendo no contexto a nível nacional, mas também mostrar de forma rápida, uma amostragem pequena de todo o potencial desse estado, do estado de Goiás, que reúne condições, não só pela sua posição estratégica, pelo seu solo fértil e rico, condições de contribuírem muito para a melhoria da economia, para a melhoria de vida de todo o povo brasileiro. Nós agradecemos, sensibilizado, profundamente tocado. Esteja certo que as palavras que o senhor disse aqui agora há pouco toca de modo indelével o coração de todos os goianos. Muito obrigado. Então, ouviremos as palavras agora do professor Fontes, diretor nacional do Senai. Presidente Cássio, meus companheiros diretores, meus companheiros do Senai, meus amigos da Resemp, como eu já lhes dizia há pouco, é realmente com grande satisfação que nós nos reunimos aqui para essa reunião do Jubileu de Prata da Resemp. E isso me deixa muito alegre pelo seguinte: o ano passado nós tivemos uma reunião com o Sinterfor e foi aventada a possibilidade das instituições de formação profissional da América Latina manterem um maior relacionamento com as empresas, levando em conta que, com exceção do Brasil, em todos os outros países, as instituições são sempre estatais. E era uma maneira de se chegar a elas. Inclusive, sugerido que as instituições mantivessem centros de formação profissional em convênio com as empresas. Quando chegou a minha vez de falar, eu digo, bom, eu fico muito satisfeito, porque não fui eu, mas aqueles que me precederam, há 24 anos atrás, isso eu falava ano passado, já pensavam isso e tornaram uma realidade. De maneira, aquilo que se está propondo em relação a toda a América Latina, o Senai já o faz
agora há 25 anos. Então, é realmente um pioneirismo que nos alegra, né? e que mostra o quanto nós estamos procurando avançar em relação à formação profissional. Por outro lado, essa reunião, para nós do Senai, é um termômetro. Nós estamos procurando ver o que é que as empresas dizem, fazem, inovam, né? E que podem servir de paradigma e servir de exemplo para nós. Então, essas reuniões, como as outras que já se passaram, elas têm sido muito ricas, principalmente para a nossa instituição. E eu espero que essa 25ª também seja um manancial de ensinamentos para todos nós. Se os senhores já tiveram ocasião de ver a programação, nós fizemos quase todos os temas são debatidos pelas empresas. Nós queremos ouvir, nós queremos dialogar. E apresentam não só alguma coisa de formação profissional, mas problemas do momento. Nós, por exemplo, estamos no Senai em vias de implantar uma complementação de aposentadoria. Nós não tínhamos, agora é que estamos dando os primeiros passos para isso. Então, há um debate aí, por um painel, há um debate, preparação para grupos de pré-aposentados, né? Quer dizer, sobre o assunto da política de formação profissional, que vai ser implantada dentro de pouco, nós teremos a palavra do secretário de Mão de Obra. Outro assunto que chama a nossa atenção hoje é a parte de conflito e negociação. Nós temos outro painel sobre isso. E assim uma série de assuntos que vão ser debatidos ao longo desses 4 dias, onde nós queremos também ouvir a opinião dos senhores, como continuaremos a nortear os nossos trabalhos. Então, eu iria falar também, e o Adelino já fez em nome das empresas, e eu quero também fazer em nome do Senai, o esforço que o Paulo Vargas, nosso companheiro de Goiás, fez no sentido de que essa reunião fosse realizada no seu regional, na sua capital. Motivos conhecidos fizeram que ela não pudesse ser. Mas eu quero dizer ao Vargas que no próximo ano nós estaremos com a reunião de diretores do Senai em Goiânia. De maneira que já se prepare. Eu espero que a imprensa não fale mais tanto como está falando hoje, que esse assunto seja encerrado e nós estaremos juntos lá para apreciar o trabalho do seu regional e também aproveitar o bom relacionamento que nós temos com o pessoal da sua terra. Então, senhores, os nossos votos de uma boa reunião, nós estaremos juntos aqui durante esses dias, quero um debate amplo, para que nós possamos, empresas e Senai, ter o melhor resultado possível. Muito obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, eu gostaria de dizer ao professor Paulo Vargas que leve também a solidariedade da comunidade de Brasília aos nossos vizinhos de Goiás e todo esse mal-entendido, é triste dizer, mas é uma observação muito válida numa reunião de formação profissional. Em última instância, foi um erro de formação profissional. Se os analisarem, os profissionais que estavam lá não cumpriram as regras que deviam ser cumpridas. Até nessa reunião que eu relatei, que eu fui da Unido, os 2 temas básicos eram formação profissional dos países em desenvolvimento e a manutenção industrial dos países em desenvolvimento. Foi um erro crasso de manutenção industrial, no caso. Industrial não é o caso, mas de equipamento hospitalar. Renovo, então, terminando, o apelo a todos para que os debates sejam bastante objetivos e que a gente vá à raiz dos problemas. Não deixemos que, para nós, a iniciativa privada, se transmitam os erros que ocorrem em nosso país.
boa sorte a todos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.